Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa chegando na sua tela com muita alegria nesta tarde. Para mim é uma honra e um prazer passar mais uma tarde do seu lado. Hoje com muito conteúdo bacana, nós temos artesanato aqui no nosso programa. Vamos aprender a técnica de decupagem em gesso. E além disso, a gente vai falar de um problema que incomoda muita gente, que é a dor no joelho. Vamos descobrir as principais causas dessa dor e quais são os melhores tratamentos. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você e, claro, muito obrigada pela sua companhia. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E eu já te convido a participar do nosso programa com as suas perguntas, sugestões de pauta. Você pode participar enviando a sua mensagem lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886, o número que aparece aí na sua tela. E a gente começa com o artesanato. Roda a vinheta. Bora aprender a técnica de decupagem em gesso. Quem ensina pra gente é a artesã Heloísa Pimenta. Muito bem-vinda, Heloísa. Obrigada. Prazer te conhecer. Prazer é meu. Já vou chamar de Elo. Ninguém chama de Heloísa. Né, que a gente já entra na intimidade aqui nos minutinhos que a gente conversa aqui antes de começar o programa, né, gente? E olha só que lindo o trabalho da Elo. É esse aqui que a gente vai fazer hoje, né, Elo? É essa aqui que a gente vai Decupagem em gesso. É um trabalho diferente dos outros que a gente tem aqui, né? É bem diferente. Mostra um pouquinho pra gente do seu trabalho. A gente tem aqui a decupagem em madeira, não é isso? É, essa aqui é pintura no MDF. Pintura. É, e essas outras são... Essa aqui já é decupagem. Decupagem com textura. Tá. Essa. As outras Olha também. Que lindo. Decupagem em pintura, textura. Esse baúzinho aqui é um charme, né, É uma menina? caixa de chá. Olha que lindo, gente. Posso abrir? Pode. Olha que lindo, tem as divisórias dentro. Ó, palmas pra Elô! Do Amaral, operador de áudio, lá em cima já, ó, interagindo. Essa caixinha também, ó, vintage. É, essa textura com decupagem e textura em cima. Olha que lindo, gente. É uma mais linda que a outra aqui, seu trabalho. Uma caixa de sabonete que depois você pode usar para fazer, colocar porta-joia, fazer como porta-joia, aí usa a criatividade. Um trabalho mais lindo que o outro. Mas hoje a gente vai fazer a menininha em gesso. Aqui segurando uma velhinha, é isso? É, quer ver? Olha que lindo. Deixa eu acender aqui. Olha que lindo, gente. Opa, você tava ficando. Vira quase uma luminária. É, então. E sabe o que você pode usar também? Você chega, às vezes você tem uma pulseira, você pode colocar ali, sabe? Aham. Você pode usar no criado, tem Uma série de funções, né? Uma série de funções. É um enfeite, mas ele também é funcional. Funcional, né? É isso aí, lindo o seu trabalho, viu? Parabéns, Elô, pelo seu trabalho. Ali embaixo também tem algumas peças, é um trabalho mais lindo que o outro, né? A Elô dá aula também, no final vou pedir para você falar um pouquinho da sua aula. Sim. Mas já vamos seguir aqui com o nosso artesanato do dia, certo? Vamos lá. Antes, lista de material na tela, por favor, diretor. Olha lá. Lista de material hoje que a gente vai usar é a tinta PVA. São 3 cores, tá? Isso daí é uma opção que a Elo colocou aí pra vocês. Então, nas cores branca, rosa antigo e marrom. Hoje ela vai usar só o branco, né? Mas fica essa possibilidade. Também a lixa 150, lixa 320, guardanapo, cola para decupagem, verniz fosco ou brilhante, spray e o pincel macio. Lembrando que depois toda essa lista de materiais vai lá para o nosso Instagram, @nosso programa, e você pode conferir. Um pouquinho mais tarde já vai estar lá para você pegar, tá bom? Bora começar então, Elo? Primeiro passo. Primeiro passo, vamos lá. Peguei uma lixa 150, na gramatura bem grossa, porque o gesso, quando você pega ele na fábrica, ele vem bem cheio de imperfeições. Umas bolinhas. Umas bolinhas, ó. Aqui eu nem tirei, porque é para... Que é justamente para mostrar como é que vem, né? É.
Então, o que eu faço? Eu pego a lixa 150 e aí vou lixando. Vou tirando as imperfeições que tem, aí ele vai acertando. Uma dica que eu gosto, que eu uso e me ajuda bastante, é jogar um pouquinho de água quando você vai lixar. Não é molhar, mas é bom você... Só dar uma umedecida de leve. De leve, para que não fica saindo tanto pó. Ó, porque aqui, ó, com... Ah, é uma boa, hein? Tá vendo? Porque lixar gesso, olha, eu vou te falar, dá uma pecinha tão pequena suja a casa toda. É isso? Uma poeira que... Ó. Tá vendo? Aí você vem lixando devagar e vai cobrindo. Outra dica também que eu gosto de fazer, quando você for comprar o seu gesso, você não... Procura olhar sempre o rosto dele. Por quê? Porque o rosto é uma parte mais difícil de corrigir. Essa daqui, ó, até trouxe ela... Deixa eu ver se é essa aqui, não. Tinha uma que ela tava com um buraquinho aqui. O que eu faço? Eu passo massa corrida. Massa acrílica. Como esses buraquinhos aqui, por acaso? Isso, essa daí eu já deixei assim. Vamos ver se dá pra gente mostrar. Ó, porque o gesso, a forma nem são sempre... esses buraquinhos aqui, ó. Será que dá pra mostrar? Peraí. Tão pitico, Mas tem tão outra. pequenininho. Peraí. Tem mais? Aqui, ó. Ah, esse é um buracão. Aí eu deixei Olha, de será que dá pra propósito. gente mostrar esse buracão na mão? Dá, bem aqui. Olha lá, um buracão que veio. E aí? Aí a gente pega a massa acrílica pra corrigir. Essa daqui também tinha. E aí eu já deixei, já corrigi pra gente não ficar corrigindo aqui. Mas é uma coisa. Mas tô vendo aí as imperfeições, as bolinhas que vem ali no braço, né? Aí, vai lixando tudinho. Lixa todinha. Aí usou a lixa 150, você deixou já ela lisinha. Aí você vem com a 320, 220, uma 400, mais fina ainda. Tá. Pra ir dando acabamento. O que eu falei do rosto é porque aqui é fácil de você corrigir qualquer outro lugar. O rosto já não é tão fácil. Aí vai deformar, né, o rostinho da bonequinha? Às vezes você não consegue fazer o acabamento aqui no nariz, boca. Então porque são detalhes, né? Você tem que prestar muita atenção. A única coisa que eu falo que não dá, a gente não consegue consertar que fica legal é o rosto. Então vai comprar o gesso, dá uma olhada se o gesso é bom, se, né? Que o meu material eu gosto de olhar. Às vezes eu demorei. Às vezes eu chegava em casa, chorava, falava, ai, não vou conseguir. Joguei muita peça fora. Sério? Ah, então fica essa dica de ouro de Elô Pimenta, gente, para vocês então. Quando forem comprar alguma peça de gesso, se preocupar muito com o rostinho, né? E as partes que tem mais detalhes pequenininhos, né? Sim. Igual aqui tem um gatinho, né? Tem. Na peça. E esse gatinho também, se estivesse aí com alguma deformidade, teria problema. Teria. É difícil de reconstruir essas partes muito pequenas. Então, assim, presta atenção, compra um gesso de qualidade, às vezes é melhor pagar um pouquinho mais, mas vale a pena. Principalmente se for vender essa peça, né? Tem que ser uma peça bem acabadinha, né? Então, e aí você tem que ter paciência, o gesso é paciência, eu falo que o gesso é paciência, porque às vezes você tá mexendo com ele, você dá uma batidinha, já era. Aí você tem que voltar e lixar tudo de novo. Olha, eu tenho aprendido aquilo que artesanato é paciência. Também é terapia, né, gente? É paciência, é terapia. É para você trabalhar com calma, sem pressa de acabar. Sem pressa. Né? Observando só o capricho. Só. Né? Para chegar no final e ter o resultado realmente que você espera. Tem que ter paciência, porque senão você acaba, se você quiser atropelar, não vai sair um serviço de boa qualidade. Então, aí... E aí, Elô, terminou de lixar? Lixamos com a lixa grossa, essa daqui. Agora vamos pegar essa aqui, que é a que eu já deixei mais ou menos. Eu nem vou preencher o buraquinho aqui, vou deixar, depois eu termino. Ó, como eu te falei, tá vendo aqui a orelhinha dele, ó. Quase não dá pra ver, mas se você não for acertando com a lixa... Vai ficar ali uma imperfeiçãozinha. Então, essa daqui eu já lixei com a lixinha mais fina. Eu só vou dar uma lixadinha aqui. Ó, deixei o buraquinho já de propósito aqui. Vamos acertar aqui. Lixa tudinho. Lixa tudinho. Sempre bom, terminou de lixar, joga um pouquinho de água, vê onde está mais
áspero e vem lixando de novo. Igual aqui. Aqui eu já lixei, mas se você passa a mão, você percebe que tá... Posso? Pode. Ó, Ainda tem Ainda algumas tem as partes bolinhas. ásperas, né? Tem. Aí você vem com a lixa mais fina, dá uma... Eu gosto de dar uma demão, lixar, dar outra demão de tinta, lixa. Aí você usou a tinta branca, certo? Usei a tinta branca. Mas a gente colocou ali na lista o rosa e o marrom. Isso, o marrom... Seria para? O marrom é pro olhinho. Entendeu? E o rosinha é pra boquinha. Tá vendo? Ah, tá. Que essa daqui, a proposta que eu trouxe é bem a decopagem. Não tem problema. Derrubei. Meu Deus. Minha cara. Ah, também. Consegui equilibrar. Então, e aí você vem fazendo aos poucos. Amaral, não faz isso comigo não, Amaral. Olha aqui que é minha cara, pelo amor de Deus. Não enfatiza meu erro, Amaral. Deixa quieto isso daí. Ninguém viu. Né? Bom, vai. Vamos seguir, vamos. Ó. Deixa quieto. Esse paninho também é bom, ou esse, para você vir limpando. É pra isso o guardanapo, né? Pra ir tirando a poeira, é isso? É, esse daqui sim. Aí você vem tirando toda a poeira, porque se você ficar lixando, lixou, vai sair aquela poeira. Você vir pintando... Aí vai ficar cheio de bolinha. Vai ficar cheio de bolinha de novo, ó. Então aqui a gente já... Limpa. Umedece, né? Umedece. Novamente. Aqui. Ó. Eu gosto muito desse paninho, porque esse paninho você passa, às vezes ele serve até como lixa. É mesmo? É, esse paninho é bem... Ele mesmo já vai alisando a peça? Já, porque quando você joga água, ela dá uma... Ó. Já alisa. Ele já dá uma alisada, ó. Esse paninho é mágico, eu gosto bastante. Vamos pintar? É isso aí? Isso aí. Aí tá lisinho. Tá lisinho. Agora, Deixou lisinho, aí você vai pintando. Quantas demãos você disse? eu gosto de dar 2. 2 demãos, né? Pra ficar bem branquinho. É, mesmo quando eu vou pintar a pele, sempre ficar atento. Daí dá uma demão, aí lixa, dá outra demão e lixa. Uma lixa... Sempre uma base branca ou não, 1.200. Manu? Então, eu gosto... A base geral, eu gosto de dar a base branca. Sempre, né? Sempre. Tá. A não ser que aqui seja um preto, que daí é uma cor mais forte, daí não precisa cobrir tudo. Tá. Mas o ideal é que dê 2 demãos do fundo, qualquer, seja branco ou... Tem gente que já gosta de ir direto para a pele. Então, mas eu gosto de dar um branco geral, porque daí ele cobre as imperfeições já. Sim. É como se fosse uma base, Isso. né? Terminada essa parte, Vamos começar a pintar agora, então. Já lixamos, já tá lisinha. Agora vamos pintar. agora que você vai então para essa base branca. Agora a gente vem E você usa um pincel macio. com um pincel de cerdas bem macio, esse aqui, esqueci de cobrir, ó. Pode ser um pincel, depende do tamanho da peça, mas pode ser um pincel com cerdas mais longas. Assim, eu gosto desse. Eu acho ele bem prático, me adaptei a esse. Gostoso de trabalhar com ele. É, porque ele, ó, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos usar a tinta branca primeiro. É a tinta de PVA essa daí, né? Tinta PVA. É, no gesso você pode usar PVA ou acrílica também. Tá. As duas funcionam, têm a mesma qualidade. A acrílica tem um pouco mais de resina. Um pouco não, ela é bem mais resinosa do que a PVA é a base de água. Então, você consegue a acrílica, às vezes eu gosto de fazer o rostinho acrílico. Porque o acrílico você errou. Você vem, dá uma lixadinha e continua. Agora, a PVA, para você tirar, quando você faz, erra. Aí você vai tirar, sai toda. Porque como ela é a base de água, você vai ter que passar uma lixa e passar o paninho úmido. Tá. Aí quando você está fazendo, às vezes você já vou terminar. Então, às vezes é melhor usar acrílica.
Depende do que você está fazendo, eu prefiro acrílica. Mais uma dica de ouro aí de Elopimenta. Não, é porque são detalhes, né? Que às vezes a pessoa que está começando não tem ideia, né? Então são detalhes importantes para quem está começando, né, assistindo aqui e tá falando, poxa, gostei, eu gosto de pintar, mas às vezes não tem aí esse macete, né? Então, gente, demora. Do dia a dia. Para você ir pegando, às vezes. Mas, assim, a maioria desses macetes você vai pegando ao longo do tempo. É, com a prática mesmo, prática, né? Sabe? Eu não quero uma acrílica. E aí você vai inventando. Eu gosto de trabalhar com acrílica, mas eu gosto da PVA também. A pintura aí tem sentido? Então, a pintura não tem muito sentido, mas, assim, evita ficar indo e vindo. Tá. Sabe? Sempre tentar ir no mesmo sentido. No mesmo sentido. Porque às vezes você... Começou para baixo, vai sempre para baixo. De cima para baixo. Por mais que o pincel seja macio, às vezes marca. Tá. Então você vai para lá, vem para cá. Porque às vezes não precisa nem se lixar de novo. Só com o paninho você passa aqui... E já vai. Já vai. Vamos começar. Posso? Pode, por favor. Ó, o rostinho aqui. Já tá pintando aí, começando no rostinho. Eu gosto de começar pelo rostinho, porque aí você vai tonalizando. Ó. Que graça, bonequinha. Tem várias. Bem delicadinha, né? Tem com o chiclete na boca. Ela tem uma infinidade de modelinhos. Eu sou apaixonada por elas. Onde é que compra essas peças? Essas peças eu vendo lá no meu ateliê. Você vende no seu ateliê, mas normalmente as pessoas encontram onde? Tem fábricas de gesso. Fábricas, né? Eu compro lá onde eu compro por atacado, então por isso que eu revendo lá. Aí no seu ateliê você já tem várias possibilidades ali, vários modelos. Tem com gatinho, tem com cachorrinho, tem com flores, ela assim com um vaso de flores. Tem várias, bem... Tô preocupada com o nosso tempo aqui, hein, Elo? O tempo aqui no nosso programa voa, mais do que lá fora. Não, vai dar tempo. Tá pintando, passa pincel na peça todinha. Sempre com esse mesmo pincel, não precisa utilizar outro mais fino? Então, depende do que você tá pintando. Tá. Sabe, às vezes o gatinho aqui, quando vai fazer, se você quiser fazer uma cor diferente, aí você usa um pincel mais fino, de cerdas mais curtas, que daí, para não entrar na outra cor que você tá fazendo. Que às vezes uma cor, uma besteirinha, você tem que refazer tudo de novo. Por causa do pincel, que às vezes ultrapassa o canto da outra tinta. Mas é isso aqui. Vamos acertar aqui o... Até embaixo você pinta também na base? Pinto tudo. Pintar o lacinho. Mas é bem prático. Finalizando já quase. Quase. Pinta todinha. Todinha aqui. E aí a gente tem ali os guardanapos, né? Tem. Você trouxe alguns modelos diferentes, né? Trouxe. Na verdade, eu trouxe 2 modelinhos. Esse aqui que é o que a gente vai usar, porque é o que tá na peça. Aqui já finalizei, tá? Finalizou. Deixa secar por quanto tempo, hein? Eu finalizo com um secador. Tá. Mas, dependendo da sua região, se tiver uma região muito quente, uma horinha já dá pra você pegar na peça. Se for mais úmido? Aí demora, aí umas 2 horas. Umas 2 horas. Pra deixar... É bom deixar secar bem, né? Pra não ter problema na hora de colar essas imagens aí do guardanapo, né? Então, o guardanapo, ele é assim, é um guardanapo normal, né? Tanto pode usar na cozinha como... Mas ele, pra gente fazer a decopagem, a gente precisa tirar... As camadas. As camadas, ó.
Ele faz umas pegadinhas com a gente. Às vezes ele só... É um guardanapo normal? Eu não normal. sabia que era um guardanapo normal, gente. Eu achei que era um guardanapo especial de decupagem. Não, o guardanapo é o mesmo. Você pode... Olha. É esse que a gente usa normalmente. Mas aí tem outras coisas, tem lâmina de seda, que daí já é exclusivo para decupagem, porque é um papel maior. Tá. Mas o guardanapo Esse daqui é esse guardanapo mesmo. normal mesmo. Normal, que você pode usar em qualquer lugar. Guardanapo de cozinha mesmo. De cozinha. E aí ele tem várias lâminas. Tem. São quantas? 3. São 3 ao todo. Tem que tirar todas. Aí você tira, normalmente, quando você já Só de molhar solta, o dedo ali, você dedo já na conseguiu soltar. É. Olha, Aí você gente, solta que legal. aqui. Porque se você for fazer a decupagem com as 3 camadas, ele tende a enrugar. Aham. E uma camadinha só, que é Já essa resolve. aqui, já resolve. Tá bom? Então é isso aí. Então, Agora eu vou dar uma tirou essa camada. Primeiro você tira a camada. Primeiro você tira toda a camada. Tá. Depois que você tirou todinha ela, aí você corta? Então, depende do que você for fazer. Eu não gosto de cortar, porque fica muito marcado. Eu venho com o pincel, molho o pincel na água. Mostra a sua técnica pra gente, então, Mostro. Elo. Deixa eu ver, ó. Aqui. Agora, aí sim, um pincel bem fininho. É, um pincel. Esse daqui é o 440-001. Tá. Ó, aí você tira o excesso da água e vem, ó, cortando. Acho que eu tirei muito. Ah, você corta com o próprio pincel molhado. Molhado. Aí você vem cortando. Aqui. Olha lá a técnica de Elo Pimenta. Eu não conhecia não, sabe, Elo? Sério? Não, essa daqui Mas eu gosto. eu já tinha visto alguma coisa, mas não conhecia a técnica assim, tão de pertinho como você está mostrando a gente. Cada artesão vai ter a sua técnica, né? Uma técnica diferente. Sim, cada um tem um jeito de fazer. Ó, esse daqui até cortei Então não precisa mais. cortar assim bem certinho, né? Não, porque ó, e você Como nem é tudo percebe. branco, não vai dar para ver Depende da sua base. o entorno aí das rosas, né? É. Deixa eu E só aí, para soltar. colar? Vou tirar esse aqui. Para colar é muito simples. Eu posso dar uma secadinha? Porque ela tá... Você não consegue fazer no outro? Porque a gente já tá com o tempo, Consigo. ó, contado. Consigo. Vamos lá. Vamos fazer nesse. Vamos fazer nesse aqui. Peraí. Olha lá, gente. Agora é a hora, hein, Elo? Vou deitar a minha peça com um pincel mais úmido. Mais grossinho, úmido. A gente vai pegar o guardanapo e vamos colando vamos fazendo as decoupagens. E aí você vai colar já com verniz, é isso? Não, esse daqui é uma cola que cola. é uma cola multicolagem, que você pode fazer decopagem no gesso, no MDF. Já passa a cola primeiro. Ó, aqui. Vem aqui, Passa a cola. passou a cola, vem com o próprio pincel, que ele já, ó. Então a cola ela fica por baixo e por cima, praticamente. Por baixo e por cima. Ela já serve como um verniz. Ah, tá? legal. Ó. E aí eu ainda consigo enxergar o papel, mas depois que segue ele some, é isso? Ele some, ó, como ele fica. Sumiu. Incrível. Quer ver? Aqui também, vamos fazer aqui. Olha lá a técnica. Mais uma florzinha. Mais uma flor. E aí vai Por essa colando aqui. onde quiser, né? É, aí você vai entrando Essa com é o a papel. cola para decupagem mesmo, né? Mas pode ser cola branca também. Pode ser cola branca. Pode. Eu gosto das duas, ó. Olha lá. Ele já vai sumindo, tá Mostra vendo? aqui pra tela pra gente. Ó. Olha lá, gente. Enquanto tá molhado, ainda dá pra ver um pouquinho o papel que fica ao redor. Mas quando seca, Ó. já some e fica só o desenho. Olha o que a gente Olha fez, que acabou de lindinho. fazer. O de trás, tá vendo? É isso. Já vai secando. E aí vai colocando, né, onde você quiser. Onde você quiser. Que dica que você deixa pra não enrugar? Sempre usar pouca cola. Pouquinha cola. Não coloca muita cola, porque a cola, como essas colas são tudo à base de água, a tendência elas vão só encharcando o guardanapo. Tá. Então, vai passando aos poucos. Bem aos pouquinhos, cada vez aos pouquinhos é bem melhor do que ir
com muita cola. Tá, e você falou que essa própria cola, ela já serve como um verniz. Serve. Mas depois você ainda passa o verniz na peça toda? Eu passo. Eu não gosto muito de usar verniz à base de água. Tá. Porque a base já está toda cheia de papel. Tá. Aí se você vir com mais verniz, ele tende a ficar grudando. Então, eu prefiro usar o verniz spray. Por isso que você pediu o spray, que é esse? Que é esse aqui. Tá. Tá? Eu sempre uso, qualquer marca. Aí você vai direto ali na peça? Direto na peça, espera ela secar bem, porque todinha. senão... Quanto tempo, mais ou menos, para secar? Ó, essa daqui eu deixei de um dia para o outro. Mas, se você tiver com o secador, não pode aproximar muito o secador. Mais uma dica importante. O secador e o soprador, eles são ferramentas maravilhosas, mas eles também podem acabar com o seu trabalho. Tá. Porque, às vezes, você chega muito perto, igual aqui, aí ele vai rugar a tinta e vai rugar, aí você tem que refazer. É isso aí. Tá bom? Você disse que essa peça aqui, ela pode ser um enfeite, mas ela também pode ser um utensílio para colocar aqui colares, né? Pulseiras, muito bacana para ter ali numa cômoda no quarto, né? Custo e por quanto dá para vender, Lô? Essa eu vendo lá no meu ateliê por 38 e eu vendo por 120, 140. Assim, nesse... 38 é o valor só do gesso? Só do gesso. Só do gesso. E você consegue vender assim, toda modeladinha? Até 140. Olha, gente. Mas assim, essas mais básicas, aí você pode variar de 160, 170. Dá para faturar bem, né? Dá para faturar bem. É uma peça que dá trabalho, mas é uma peça que rende bem. Quanto tempo, mais ou menos, para fazer um trabalho como esse? Que aqui a gente fez tudo acelerado, né? Ó, para você fazer um trabalho bem calmo, bem pintar os olhinhos, pintar a boquinha, umas 4 horinhas. Porque daí você vai dando aquele intervalo de secagem, para não acelerar muito o processo, umas 4 horinhas. Mas também dá para ir fazendo várias ao mesmo tempo, Dá, né? É porque você deixa uma aqui, aí você já pega outra cor e já vai inventando. É isso aí, amei seu trabalho, viu, Elô? Já vou deixar aqui os contatos da Elô para você que está em casa, se interessou, quer conhecer mais do trabalho dela. WhatsApp, DDD 11, número 996336970, 996336970 e tem a Elô lá no Instagram, @HeloísaHPimenta, @HeloísaHPimenta. Muito obrigada, viu, por trazer seu trabalho aqui pra gente. Eu que agradeço. Ensinar, seu carinho, né? Obrigada. Porque é sempre um carinho, artesanato é um carinho, né? É verdade. É aquele trabalho personalizado que faz um carinho Faz na a gente, diferença, né? Então, eu te agradeço, muito obrigada. Eu que agradeço. E vou deixar esse espaço para você falar das suas aulas, né? Quem se interessou, para saber o que você ensina. Eu ensino, lá no nosso ateliê, eu ensino decupagem em madeira, em pinos, a gente ensina pintura em pinos também e em gesso. Quem quiser, só entrar em contato que a gente responde. Às vezes não responde na hora, porque às vezes a gente está meio enrolado, mas a gente responde. Obrigada novamente, Elô. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Uma ótima tarde a você que está chegando agora. A gente já teve artesanato aqui no nosso programa. Se você perdeu, quer assistir ou até assistiu, mas quer ver aí mais detalhes de como é que foi esse nosso artesanato, fizemos decupagem em gesso, você pode entrar lá no nosso YouTube, que é o Hit TV Oficial. E aí você vai lá na playlist do nosso programa e você consegue acessar e reassistir, né, todas as nossas edições. Como eu disse, também a gente vai ter lá a lista de materiais no nosso Instagram, @nosso programa. Você pode rever aí todos os nossos conteúdos, né? Ver os bastidores do nosso programa lá no Instagram também, acessar o YouTube. É sempre uma oportunidade de você rever aquilo que já passou. A partir de agora, nós vamos falar de joelho. É uma dor que incomoda muita gente, né? Dor no joelho. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto, você já
já pode mandar a sua pergunta pra gente lá no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. Vamos descobrir as causas da dor no joelho, saber como é o tratamento para esse tipo de dor. Quem está aqui para falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Bruno Canizares, que é ortopedista e traumatologista do esporte. Muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Clara. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu de estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Bora falar de joelho? Bora! Doutor, dor no joelho é comum, se for esporádica? Sim, é bem comum e ela pode ter várias causas, né? Várias razões. Pode ser desde um leve desconforto por algum movimento errado que a pessoa fez ou, os casos mais importantes, pode ser por alguma doença, algum problema que você tenha no joelho, que aí a gente tem que investigar e ver qual que é para não deixar isso agravar e se tornar algo mais importante. Uma pesquisa mostrou, né, que quase 70% da população brasileira acima de 18 anos tem dor no joelho. É muita gente, doutor. Por que tudo isso? Bastante gente mesmo. Assim, a principal causa que a gente encontra é multifatorial, claro, tem componentes genéticos, componentes anatômicos da própria pessoa que vai desenvolver uma dor no joelho, mas a gente vê que, devido ao alto índice de sedentarismo que a gente tem na nossa população, a gente não tem uma musculatura muito adequada, uma musculatura está mais fraca e com isso a gente sobrecarrega principalmente as articulações de membros inferiores. E aí o nosso joelho é um dos que mais vai sentir isso daí. Então, o sedentarismo seria a causa principal desses 70% de brasileiros que sofrem com dores no joelho. Com certeza. Segundo lugar, envelhecimento? Envelhecimento também, mas aí ele entra junto com a falta de atividade, porque a atividade física ela é uma das principais coisas para a gente gerar uma saúde mais longa das nossas articulações, mesmo com envelhecimento. Obviamente, com envelhecimento, a gente vai ter uma degradação da articulação, mas ela pode ser controlada. Então, a gente, fazendo atividade física, a gente pode, inclusive, controlar o quanto vai desgastar essa articulação ao longo da vida. Então, até o envelhecimento, ele pode ser prevenido aí nesse caso, envelhecimento do joelho, no caso. Com certeza. Ele pode ser prevenido com a atividade física? Com certeza. A gente fazendo atividade física da maneira correta, uma atividade física bem indicada, a gente vai ter uma musculatura mais forte, mesmo ao longo da vida, mesmo em você ficando mais velho, você tem uma musculatura mais forte e com isso você sobrecarrega menos suas articulações. Sobrecarregando menos as articulações, você vai ter uma longevidade muito maior delas. Mas aí a pessoa fala assim, mas agora eu já tô velha. Já passei dos 40, já passei dos 50, ou às vezes até mais, né? Não vale mais a pena começar? Ou sempre é tempo de começar? Sempre é tempo de começar, sempre. É tempo, né? Inclusive porque a atividade física, quando a gente vai ver, não só para as articulações, mas a quantidade de massa muscular que você desenvolve conforme vai ficando mais velho, ela está diretamente ligada com a expectativa de vida, com o desenvolvimento de uma baixa massa muscular, também tem alto índice de desenvolvimento de doenças como demências, vários tipos delas. Então, nunca é tarde para começar a atividade física. É isso. Você é traumatologista do esporte, né, doutor? E a gente falou aqui do sedentarismo, a gente falou aqui do envelhecimento, né, que são questões aí que trazem essas dores no joelho. Mas quem pratica algum tipo de esporte aí, de alto impacto aí nessa região, também pode ter muito problema. Com certeza, porque Faz parte. Faz parte, aí tá incluído nos riscos de algumas atividades físicas, óbvio. Porque a gente também tem as dores e lesões por trauma. E aí, quando você tem um esporte de alto impacto, você pode ter ou traumas de repetição, por ser um esporte muito intenso, com muitos saltos, corridas, essas coisas que você vai sobrecarregando sua articulação mais do que ela aguenta, ou mesmo traumas diretos, como a gente vê em futebol, torções de joelho, impactos. Isso daí também são outras causas que a gente vai ter outros tipos de lesões totalmente diferentes, mas que podem gerar uma lesão no joelho, como lesões de ligamento, lesões de menisco, lesões pós-traumáticas da própria cartilagem do joelho. Então também o esporte ele pode, quando você faz com uma intensidade muito alta, pode gerar dores também. Vou pedir para você falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas lesões depois. Ah, claro. Mas só deixando claro, assim, tem alguém que tem mais predisposição em ter dores no joelho, assim, entre homens e mulheres? Eu sei que depois dos 40 é o que vai acontecer mais, né? A prevalência será maior, né, de dores no joelho. E também depois da menopausa, né?
Também. As mulheres, elas têm uma pequena predisposição a mais do que os homens para alguns tipos de problema. Principalmente essas dores crônicas que não estão relacionadas a algum esporte. Que tem uma alteração da cartilagem, principalmente da patela, que é esse osso redondo que antigamente falava que era rótula, na frente do joelho. Na mulher, existem algumas pequenas alterações anatômicas em relação ao homem, como o posicionamento do quadril em relação ao joelho, que faz ser um pouquinho mais inclinado, a patela tende a ser um pouquinho mais alta, que isso daí favorece uma hiperpressão nessa articulação. Tá vendo que você tá com o joelho aqui, aí? Explica pra gente direitinho, essa articulação, doutor. Essa daqui é a patela e aqui é a articulação do fêmur, que é a tróclea. E quando a gente dobra o joelho, ela desliza aqui. Na mulher, pela posição que a gente fala do quadril em relação ao joelho, essa patela tem uma pressão um pouquinho aumentada aqui. Então, essa cartilagem, que é o que reveste o osso na parte interna dos dois lados, ela tende a ter um pouquinho mais de desgaste que no homem. Não quer dizer que a gente não vai ver esse problema no homem, mas na mulher a gente acaba encontrando um pouquinho mais. Então, principalmente depois da menopausa. Com certeza, porque aí, além de toda a alteração hormonal que a gente tem, com as alterações de estrógeno e progesterona, a gente vai ver que tem a saúde da cartilagem, da articulação, ela vai diminuindo um pouco. Então, você acaba favorecendo, muitas vezes, tanto fraqueza óssea, que tem o caso da osteoporose, como um aumento do desgaste da cartilagem também. O que, no caso, não tem nada a ver com o costume de usar o salto alto. Não tem. Aí é um outro problema que a gente vai ter. Exato. O salto alto, ele causa outros problemas. Ele causa uma hiperpressão na patela também, no joelho, por causa do posicionamento que fica a perna com o calcanhar mais alto, né? Então, você favorece mais hiperpressão no joelho. Então, você também pode ter. Mas o salto alto, ele acaba tendo outros problemas, principalmente no pé e no tornozelo. Tá? No tornozelo, porque ele é um calçado um pouco mais instável, então a gente força muito o tornozelo, então é comum a gente ver entorses do tornozelo que podem gerar algumas lesões, e sem contar nessa parte anterior aqui, é onde fica a cabeça dos metatarsos. Então as mulheres acabam tendo um pouquinho mais de pressão nessa região e tem uma dor anterior no pé. Sei como é. Além de essa posição que o pé fica com o tornozelo na ponta dos pés, a gente acaba tendo encurtamento dessa região posterior do tornozelo, do encurtamento do tendão de Aquiles. Isso daí também vai favorecer, alterar toda a biomecânica, favorecer dores no tornozelo e nessa região de trás do pé. Mas aí você tem aí um salto mais grosso e eu tenho aqui um salto mais fino. Temos uma pequena diferença. Tem diferença? Ambos os saltos que a gente tem nas mãos, eles são altos, tá? Quando a gente fala em questão de gerar algum problema, saltos até 3 a 5 centímetros tem menos problema e menos impacto. Esses saltos altos, ambos vão ter muito impacto, principalmente nessa hiperpressão na parte anterior do pé. Quando a gente faz essa diferença, um salto fino de um salto mais largo, ele diminui a pressão que vai ter no calcanhar, porque a área por onde está passando a carga, ela é um pouco maior. Nesse daí, você tem uma área bem menor. Então, isso daí vai favorecer mais a pressão e você vai ter dor na planta, fica propenso a ter mais dor na planta do pé, mais dores no pé todo, porque a pressão fica em um ponto menor. Tá, mas usar assim só um pouquinho por dia pode, né, doutor? Eu uso só aqui, né, enquanto eu tô aqui no programa, né? Depois, ao longo do dia, enquanto eu chego no trabalho, eu vou fazendo aqui meus roteiros, estudando os convidados do dia, eu tô de tênis normalmente. Quando eu saio daqui também tô de tênis normalmente. Isso é melhor, só esse pouquinho aqui não vai também prejudicar tanto, né? Não vai prejudicar muito. O importante é sempre você entender que, do jeito que eu disse, que você tem um encurtamento desse tendão, você tem uma pressão ali. Então, nos momentos em que você não estiver usando o salto, tem que fazer alongamentos da região dos pés e tornozelos e das pernas, principalmente toda a cadeia posterior. Tem que fazer, às vezes, alguma liberação que a gente fala, que eu sempre falo, às vezes, tem uma técnica, pisar numa bolinha, sentado assim, e ficar rolando ela na região da planta dos pés, também favorece um pouquinho a liberar aquela região que pode ficar contraturada e inflamada. Fazer atividade física também, mas e o uso de calçados e tênis com amortecimento também vai ajudar muito a tirar a pressão que você deixou no pé até aquele momento. Independente do tipo de calçado que você use, se você passa muito tempo em pé ou muito tempo sentado, é importante também fazer esses alongamentos ao longo do dia? Sim, com certeza, porque a nossa carga está passando toda pelo corpo, pelo membro inferior, e o pé é o primeiro contato que a gente tem com o chão. Então é sempre bom tentar alternar períodos em pé com períodos sentado. Eu sei que muitas vezes é difícil pelo trabalho, mas tentar alternar, fazer alongamentos, fazer atividade física que vai preparar mais a sua musculatura para aguentar a sobrecarga que às vezes a nossa rotina é necessária. Então, tudo isso tem que ser tudo coordenado, tudo tem que estar correndo junto aí.
Além disso, tem outras formas de prevenção? Boa alimentação sempre, Exato, né? uma alimentação saudável, com menos alimentos inflamatórios, né? Que são os alimentos mais gordurosos, tudo. Então, uma alimentação rica e variada, que aí você tem mais vitaminas, ômega 3, vários nutrientes que favorecem uma regeneração do nosso corpo, cicatrização, produção de cartilagem. Às vezes, em alguns casos, a gente está indicado o uso de alguns medicamentos, como o uso de colágeno, que pode auxiliar também na prevenção do desgaste que a gente tem das articulações. Então, a alimentação saudável, ela corre de uma maneira completa aí para ajudar o nosso corpo a regenerar, principalmente quando a gente tem uma sobrecarga muito grande nele. E aí você falou do colágeno, doutor. Tem outros suplementos também que são indicados aí para fortalecer mais os ossos, por exemplo? Na verdade, tem indicações, né? Tem algumas pessoas, quando tem um pouco de baixa massa óssea, elas acabam sendo necessário o uso de cálcio para repor, mas isso aí tem que ver como é que está a alimentação. Muitas vezes a gente consegue repor o cálcio somente com alimentação, com alimentos derivados do leite ou outros alimentos que são ricos em cálcio. Então a gente só repõe mesmo quando tem uma deficiência de massa óssea que é necessário, né? A gente fala do colágeno, também tem colágeno com ácido hialurônico, que vem sendo usados na prevenção do desgaste da articulação, né? Eles não têm estudos mostrando que eles produzem mais cartilagem, mas eles ajudam a prevenir um pouco a cartilagem. Eles fazem parte do arsenal que a gente tem para prevenir e manter a cartilagem saudável por muito mais tempo. Mas é claro, tudo com indicação médica, Exato. com orientação médica, né? A gente tem que deixar isso sempre muito claro, né? Primeiro você vai ao especialista ali necessário, depois você começa realmente a consumir, a tomar aquilo que for indicado para aquela pessoa, que é o tratamento individual, né, doutor? Exatamente, porque hoje o que a gente mais vê mas meu vizinho, meu amigo começou a tomar e melhorou a dor no joelho. Mas você não sabe se o que ele tem, a dor dele era exatamente pela mesma causa que você tem, se você tem a mesma necessidade daquele remédio, ou se às vezes alguns medicamentos podem até fazer mal quando você usa sem indicação. Já já a gente continua falando desse assunto, doutor. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos ainda falando de joelhos e suas dores aqui no nosso programa. Continue com a gente. Tá chegando agora, uma ótima tarde a você, a todos que estão com a gente, muito obrigada pela companhia. Desde o último bloco estamos falando sobre dor no joelho. É um problema que incomoda muita gente, hein? Se você em casa nunca sentiu, provavelmente um dia vai sentir, viu? Porque é um problema mais comum do que a gente imagina. Quem está aqui com a gente falando sobre esse assunto, tirando todas as nossas dúvidas, é o Dr. Bruno Canizares, que é ortopedista e traumatologista do esporte. Mais uma vez, bem-vindo, doutor. Obrigado, Clara. É realmente um problema muito comum, né? A gente trouxe um dado aqui, quase 70% dos brasileiros têm algum tipo de dor no joelho. Muita gente. Muita gente. Quase todo mundo mesmo, como você disse, ou já teve ou vai ter uma dor no joelho. É isso aí, 70%, né? É quase toda a população do Brasil com mais de 18 anos. E um dos problemas mais comuns, né, que trazem esse sintoma, a dor no joelho, é a artrose, né, doutor? Vamos falar um pouquinho dessa doença? Vamos, artrose é o desgaste da articulação, né? O desgaste da cartilagem. E a gente pode ter em praticamente todas as articulações do corpo, a gente vai ter artrose, né? E a do joelho é uma das mais frequentes, que a gente mais encontra é a artrose de joelho, tá? E eu digo que a artrose é um dos maiores desafios que a gente tem na ortopedia, porque uma vez que a gente tem o desgaste da cartilagem, a gente não consegue repor ela, refazer a cartilagem. Então, eu sempre explico, quando a gente começa a tratar, quanto antes a gente pega, menor o desgaste. Então, nosso objetivo é tentar fazer com que esse desgaste não evolua, ou se ele for evoluir, evolua da maneira mais lenta possível. Porque se ele evolui bastante, chega nos graus que a gente tem extremo desgaste, de extrema destruição da articulação, que pode ser necessária até uma cirurgia de substituição, que é a prótese. Então, o nosso objetivo é sempre tratar para não ter que chegar nesse ponto. Doutora, artrose, quais são os primeiros sintomas dela? Que é aquele momento que a pessoa fala, que você fala,
essa é a hora de buscar um especialista. Ou é preciso, dependendo aí de uma certa idade, já começar a fazer visitas periódicas ao ortopedista para entender como é que está a situação do joelho? A gente trata conforme os sintomas, né? Então, quando você começa com uma dor na articulação, uma dor no joelho, que está se tornando constante, principalmente aos movimentos, ao movimentar a articulação, você começa a ter sente como se tivesse uma areia dentro, às vezes as pessoas falam que tem caco de vidro, que ela parece que está raspando quando você movimenta. E principalmente quando esse movimento ele é doloroso, já é um sinal que você pode ter algum grau de desgaste. Então, quanto antes você procurar o ortopedista nesse momento, mais cedo você vai começar o seu tratamento e mais rápido você vai... e menos avançada ela pode chegar. Tá. Doutora, aproveitando então que a gente está aqui falando sobre esse assunto, tem algumas perguntas que chegaram no nosso WhatsApp relacionadas à artrose. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre dores no joelho? Você também pode mandar a sua pergunta para a gente. O doutor Bruno está aqui com a gente ao vivo, falando justamente sobre isso, né? E ele pode trazer algumas respostas aí para você. Então, tem alguma dúvida, manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Bora responder a primeira pergunta, doutor? Vamos lá. Primeira pergunta na tela, por favor. Olha lá, Solange, de Atibaia, aqui interior de São Paulo. Beijão, Solange, obrigada pela participação. Ela diz, boa tarde, o uso de escadas é prejudicial para quem tem artrose, doutor? Na verdade, a escada, muitas vezes, ela vai fazer um esforço maior para você subir e descer escadas. Obviamente, a gente diz que é prejudicial quando a pessoa, às vezes, tem uma função no trabalho ou sobe e desce escada diversas vezes ao dia e principalmente se ela não tem uma musculatura preparada para isso. Porque, como eu disse, se você tem uma musculatura mais fraca, a nossa carga e o movimento ele vai sobrecair principalmente sobre a articulação. Quando você tem um músculo um pouquinho fortalecido, trabalhado, você faz alguma atividade física de fortalecimento, é como se você dividisse a carga que você vai ter com a articulação com a sua musculatura. Então, você sobrecarrega menos e você vai favorecer com que não tenha tanto desgaste ao você fazer as atividades. Por exemplo, subir e descer uma escada, fazer uma caminhada num terreno irregular. Então, a musculatura é extremamente importante para que você consiga fazer todas as atividades de uma maneira saudável. Então, quer dizer, precisa de musculação. Não adianta usar a escada como uma atividade física Não. E ponto. Eu gosto de falar assim, a gente tem que fazer exercícios de fortalecimento. Tá. Tem gente que fala, odeia musculação. Tudo bem, existem outras maneiras de fortalecimento. Pilates, funcional, natação, hidroginástica, são todos exercícios que vão favorecer um fortalecimento da musculatura. Então, é isso que é importante, você fazer algum desses daí que você ainda tem um pouco de prazer em realizar. Porque senão a pessoa acaba não seguindo isso por muito tempo. Exatamente. Aí sobe escada também. E aí subir escada vai ser o esforço que ela vai fazer e aí vai começar a prejudicar o joelho porque ela não tem uma musculatura preparada para subir e descer a escada várias vezes. Sim, mas aí com a musculatura do joelho preparada, aí pode subir escada também com atividade física. Sempre pode, com certeza. Não é que a gente tem que proibir de subir e descer a escada, mas estando mais preparada, você consegue subir e descer a escada sem prejudicar a sua articulação. Porque é uma necessidade da nossa vida, Exatamente. né? Em praticamente todos os lugares tem alguma escada que a gente precisa subir. Aqui mesmo, na HIT, a gente tem escada, precisa subir e descer o tempo todo. E não tem como a gente falar para a pessoa, Faz parte da vida. Não vai subir mais escada. Então, quer dizer que nada mais que vai subir escada, ela vai poder atingir, poder chegar no quarto. Então, a gente tem que se preparar para poder fazer isso. É isso aí. Respondida, então, a pergunta da Solange. Próxima pergunta na tela, por favor. Olha lá, doutor, a Sônia, do Rio de Janeiro. Beijão para todos aí no Rio de Janeiro. Ela diz, doutor, eu perdi toda a cartilagem dos joelhos. Tenho artrose crônica, muitas dores. Tem dias que não consigo ficar em pé, não aguento mais. O que eu posso fazer para acabar com essa dor? Tenho 55 anos. Por favor, me ajude. E aí, doutor? Então, a gente já está falando provavelmente de uma artrose mais avançada, né? A base do tratamento da artrose é isso que a gente conversou. Exercício de fortalecimento, porque mesmo com uma artrose avançada, você vai dividir a carga com a musculatura e vai ter uma função muito melhor do membro inferior, da perna, vai conseguir ter uma autonomia muito maior. Além disso, a gente tem uso de medicamentos para controlar a dor, tem uso de colágeno e ácido hialurônico que vão auxiliar um pouquinho na modulação dessa dor no joelho também, quando usam a médio e longo prazo.
caso. E aí tem que ver que grau que ela tá, obviamente, no exame, para ver qual a indicação de tratamento. Porque a gente tem tratamento desde infiltrações com ácido hialurônico, que a gente chama de viscosuplementação, que eles melhoram a viscosidade, é como se deixasse a articulação mais lubrificada. Então, tem um pouco menos de atrito para movimentar, e aí o joelho você vai ter menos dor, porque diminui esse atrito, além de nutrir a cartilagem da restante. Alguns casos, isso daí não tem o efeito que a gente precisa para o paciente. Então, acaba sendo necessário alguma cirurgia. Pode ser necessário desde cirurgias que são as mais simples, que são uma artroscopia do joelho, que é aquela cirurgia por vídeo. A gente faz 2 cortezinhos pequenos e por vídeo acessa dentro da articulação, e aí pode tirar algumas lesões associadas, porque na artrose, além da cartilagem, a gente também tem as estruturas, são os meniscos, que são esses daqui que ficam entre os 2 ossos, que são como se fossem amortecedores do joelho. E conforme você vai tendo desgaste, eles também machucam. Então, muitas vezes você tem que regularizar, tirar os pedacinhos machucados. Mostra novamente pra gente, doutor. Aqui, ó. Temos aqui... Aí são os meniscos. Meniscos. Eles ficam como se fossem amortecendo entre o fêmur e a tíbia. Tá? Então, esses daqui são os meniscos. E quando você tem desgaste com artrose, eles acabam gerando algumas lesões. E aí, essas lesões têm que ser tratadas cirurgicamente, muitas vezes, tá? E também, quando aí... Se o grau de desgaste já está tão grande que muitas vezes você precisa fazer a cirurgia de prótese de joelho, que é a artroplastia do joelho, que consiste em você você pega o joelho e você simplesmente corta a parte da articulação e substitui pela prótese, que tem um componente de metal e um componente de um plástico super resistente, que é o polietileno, que vai fazer exatamente a mesma função que a articulação nativa, permitindo dobrar, esticar, aguentar a carga de estar em pé, andar, tirando a dor, porque a articulação já estava destruída. Então, e aí, realmente, a pessoa consegue ficar sem dor? Consegue. Tem todo um trabalho de reabilitação, porque é uma cirurgia muito grande, corte grande, então tem que fazer toda a reabilitação, mas o resultado é muito bom. As pessoas ficam sem dor, recuperam muito a função, a autonomia, conseguem andar, subir escadas, ter uma vida praticamente normal, sem restrições. Muito tempo de reabilitação, doutor? É muito variável, né? Mas a gente, assim, uma reabilitação completa, assim, que a pessoa fala, nossa, tô 100%, ela pode durar entre 4 e 6 meses, tá? Mas por ser uma cirurgia de substituição da articulação, ela tá mais indicada para pessoas mais velhas um pouco, até pela demanda física. Então, a gente costuma fazer indicada assim, entre 60 e 65 anos, é uma idade boa, que aí você vai ter menos demanda física e aí a prótese tem uma durabilidade muito maior. É um tipo de cirurgia que dá para fazer pelo SUS? Dá para fazer pelo SUS, apesar de ter muita gente, mas é uma cirurgia que o SUS permite também. Ele está inclusa no SUS, essa cirurgia. Contanto que tem indicação médica, obviamente, né? É isso aí, respondida a pergunta, então. Mais uma pergunta na tela? Nós temos aí a Coraci Cândida. Obrigada pela sua participação. Olha que bacana, ela manda mensagem lá do Acre. Beijão para todo mundo aí. Ela diz, boa tarde, eu gostaria de saber sobre esporão de galo. O que é? Tenho no meu pé. E aí? Esse esporão que a gente fala é o esporão calcâneo que a gente fala. O que acontece? Na região da planta do pé, a gente tem a inserção de uma estrutura que dá sustentação para todas as estruturas do pé, que chama fáscia plantar. Tá? E ela se inicia na ponta inferior do calcâneo, no tubérculo ali, então fica na parte inferior do calcâneo, e vai até a base dos dedos. E ele dá toda a sustentação. Muitas vezes, por uso de calçado inadequado, caminhadas muito longas, ficar muito tempo em pé, você acaba sobrecarregando e gera um processo inflamatório crônico nessa face. Ela fica até contraída e começa a fazer a formação de um bico de osso onde ela está inserida, na origem dela. E aí esse bico é o que a gente chama de esporão calcâneo. Ele é uma consequência dessa inflamação crônica da fáscia plantar. O tratamento consiste em usar sempre calçado adequado, tentar alongamento de toda a região da planta do pé, de toda a parte de trás da perna, fazer alongamentos também para melhorar a biomecânica. E às vezes até uso de alguns medicamentos para tratar a dor, mas você, usando calçados e fazendo os alongamentos, você consegue melhorar isso daí. É isso aí. Ter uma vida aí saudável, né? Como já foi indicado no bloco anterior, né? O doutor falou sobre tudo isso, né? Atividade física, vida saudável, comer direitinho, né? Fazer a suplementação se for preciso, né? Para que a gente evite, né? Todos esses problemas. A gente tem mais perguntas, doutor. Vou pedir para colocar mais uma na tela, por favor. Olha só, Elaine, da Bahia. Beijão para todos aí. Ela diz, a depender do calçado que eu uso ou esforço que faço, sinto muitas dores no joelho.
Quando agacho, sinto que está moendo os meus ossos do joelho. Tenho 37 anos. Nova, né? Eliane. Nova Eliane, doutor? Nova. 37 anos, ela sente que está moendo o joelho. Provavelmente é algum sinal de artrose, mas como eu disse, ela pode ter vários graus, às vezes até mesmo graus mais leves de artrose, você tem essa sensação de que está fazendo um barulho o joelho quando você movimenta, raspando tudo, porque muito provavelmente a biomecânica está errada. Tem que ver também o que a gente conversou. Fortalecer, corrigir a força biomecânica que a gente tem nas pernas, vai melhorar muito a sobrecarga que você vai gerar no joelho. Obviamente, tem pessoas que têm algumas questões anatômicas de posicionamento que vão favorecer ter essa artrose. Então, aí, às vezes, ainda mais uma paciente jovem, tem que avaliar se você já está com desgaste avançado ou não, se esse desgaste está inicial, mas tem essas alterações, que pode ser necessário até outras cirurgias mais simples, que podem corrigir a anatomia do joelho, melhorar a sobrecarga que você vai ter e melhorar, inclusive, as dores. Então, tem que ser avaliado por que ela tem essa dor. Obviamente, ela tem algum sinal de que está tendo alguma sobrecarga. Agora, ela precisa avaliar por que ela está tendo essas dores, fazer alguns exame físico, para identificar e impedir que esse desgaste ou outros problemas do joelho se alonguem, né, se prorroguem, e ela tenha alguma coisa mais grave. Que tipo de exames são feitos? Geralmente a gente inicia com o exame físico para você avaliar tanto o alinhamento das pernas, o posicionamento da patela, dos ossos do joelho. A gente pode iniciar com radiografias normais, que vão dar uma questão muito boa da anatomia do joelho. E muitas vezes, quando é necessário, a gente abre mão de fazer uma ressonância magnética, que ela permite a gente ver a qualidade da cartilagem, se tem lesões ou não, qual a espessura que ela está, lesões do menisco, lesões dos ligamentos. Então, a ressonância é o exame mais sensível e que a gente permite que a gente tenha uma visão melhor do que está acontecendo ali dentro. Importante buscar, então, o ortopedista o quanto antes, com certeza, doutor? Com certeza. Temos mais 2 perguntinhas e poucos minutos, doutor. Vamos tentar responder? Olha lá, o Leandro Francisco, do Mato Grosso do Sul, beijão para todos aí. Ele diz, existe algum medicamento para repor a cartilagem? Redução de peso pode aliviar? Como eu disse, tem alguns medicamentos que a gente faz uso, colágeno com ácido hialurônico, mas a gente não tem comprovação que eles repõem cartilagem. Eles servem mais para a gente ter uma melhora da saúde e da cartilagem. Mais prevenção. Exato, mais na fase da prevenção. E a redução do peso, com certeza. O nosso joelho, ele recebe toda a carga. Então, tem alguns estudos mais antigos que mostraram que cada quilo que a gente está acima do peso normal, o nosso exerce uma pressão equivalente a mais ou menos 3 quilos em cada joelho. Então, com certeza, um peso elevado... 10 quilos acima do normal são 30. A pressão é equivalente a 30. Então, com certeza, controlar o peso, manter um peso saudável, vai aumentar a saúde das articulações de membros inferiores, tanto do quadril, joelho e tornozelo. É isso. E atividade física também, né? Com certeza, ajuda a fortalecer e, além de tudo, controlar o peso, exato. É isso aí. Última perguntinha para a gente colocar na tela. Olha lá, o Rodrigo Menezes, muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação, ele é aqui de Parelheiro, São Paulo. Ele diz, boa tarde, doutor. O que acha da ozonioterapia para o joelho? A minha tia fez e continua com dor. A ozonioterapia é um tema bem discutido, mas assim, todos os estudos que foram mostrados na ortopedia, ela não tem aplicação, não tem resultado que funciona. Tá? Então, não serve para prevenir desgaste, para melhorar a dor, para nada disso. Então, a ozonioterapia na ortopedia, a gente não tem indicação nenhuma de realizar. Principalmente para as dores no joelho, não está indicado, ela não vai melhorar a dor. E, além de tudo, por ser um procedimento que você tem injeções, pode ser, ainda aumenta o risco de você ter alguma infecção, como eu já vi em alguns casos, por ter feito ozonioterapia. Então, até hoje, não tem nada definido que pode ser benéfico, então ela não tem indicação na ortopedia. Tem alguma terapia alternativa, doutor? Tem as próprias de terapia alternativa que a gente usa bastante, a infiltração do joelho com ácido hialurônico é o que está hoje em dia comprovado. Que tem uma terapia alternativa e funciona bastante, tem uma melhora muito grande da dor. E hoje em dia tem muitos estudos com terapias regenerativas, uso de células-tronco, aspirado de medula óssea, células de gordura, que estão se desenvolvendo muito bem esses estudos, que tem uma... O futuro pode ser muito bom desses estudos, pelos que eles têm mostrado nos trabalhos, mas ainda está em desenvolvimento, os trabalhos estão tendo ótimos resultados, já tem gente utilizando e eles têm um resultado melhor do que a ozonioterapia não tem indicação mesmo. Você disse num futuro próximo? Futuro próximo, esses estudos já estão se desenvolvendo bastante, tanto no Brasil tem alguns estudos, quanto no exterior tem mais estudos ainda e já tem sido mais utilizado, então no futuro próximo a gente vai ver cada vez mais esse tipo de procedimento.
E a própria yoga, né, que você indicou para fortalecimento, por exemplo, né, a yoga, pilates, né? Sim. Esses exercícios, eles servem tanto para a prevenção quanto para tratamento? Com certeza, porque é o que eu disse, o fortalecimento ele não vai funcionar só na prevenção, ele também serve para tratar, porque você vai fortalecer, vai melhorar a biomecânica, mas antes de você ter a dor, quando você fortalece, você já tira a sobrecarga da articulação. Então, você vai ter uma longevidade muito maior das suas articulações. Então, com certeza, ele serve desde a prevenção. Eu sempre falo, quanto antes você começar a atividade física, melhor. Ah, mas eu já tenho 50 anos e nunca fiz. Tudo bem, começa agora que você vai ter ótimos resultados a partir de agora. Doutor, eu não tenho dor no joelho. Comecei a praticar atividade física, comecei a ter dor. Paro e procuro um especialista ou não paro? Eu continuo porque é aí que a minha dor vai passar. Vai depender, você tem que ver, você está fazendo uma atividade física com acompanhamento de um profissional, porque isso é o mais importante. Você tem que ter um profissional que vai corrigir seu movimento, vai ver se você está certo, vai limitar, sinto dor para fazer esse movimento. O profissional vai adaptar para que você faça um movimento que não sinta dor, enquanto você procura ajuda para ver se essa dor é normal, é só uma dor porque você estava muito tempo parada, ou se você tem um problema que vai ter que ter algumas limitações, mas é isso, tem algumas limitações, não é que você está proibida de fazer atividade física, você tem que controlar só. Mas é sempre bom procurar um especialista, Exatamente. né? Sentir uma dorzinha, procura um especialista, vai entender o que está acontecendo. Vou deixar aqui os contatos do Dr. Bruno para que você possa conhecê-lo melhor. Instagram, @DrBrunoCanizares, como está aí na sua tela. Também tem o @Saúde Esportes Sem Noia, né? Mais um aí, Instagram, YouTube, Dr. Bruno Canizares e também Saúde Esportes Sem Noia. Doutor, muito obrigada, prazer te conhecer, viu? Obrigado, Clara, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento aqui com vocês. Até uma próxima. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.